Certificado de batismo. O oitavo item do voto batismal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todo adventista do sétimo dia crê no dom profético manifestado na pessoa de Ellen G. White. A oitava crença do voto batismal do ano de 1986 da Igreja Adventista do Sétimo Dia professava crer: aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia na igreja remanescente é uma das características dessa igreja? Essa era a pergunta feita aos candidatos ao batismo no ano de 1986. Você, como adventista do sétimo dia, você crê nisso? Você foi batizado? E ao se batizar foram feitas perguntas, e entre essas perguntas, confirmando a sua fé na crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estava, no ano de 1986, a oitava crença, perguntando se você crê no dom de profecia na Igreja remanescente. O importante desse voto são as palavras contidas nele que trazem à nossa mente justamente a palavra característica. O dom de profecia é uma característica da igreja remanescente, da igreja adventista do sétimo dia. Sétima crença do voto batismal do ano de 1997 e 1998 da igreja adventista do sétimo dia. Segundo a Bíblia, a igreja verdadeira dos últimos dias será caracterizada pela guarda dos mandamentos e pela manifestação do dom profético, que a orientaria. Crê você que na pessoa de Ellen G. White temos o cumprimento total e inconfundível desta profecia? Você é adventista do sétimo dia? Você crê exatamente desta forma? Você crê nisso? Que o dom profético faz parte da igreja remanescente? É pelo dom profético que viriam orientações e é o dom profético uma manifestação do poder do nosso Senhor e Salvador, e que foi concedido esse dom à pessoa de Ellen G. White para orientação, tá ok? Orientação da igreja, orientação dos membros. Você pode recorrer aos livros de Ellen White, livros inspirados, pesquise para saber quais são aqueles que ela menciona visões, e aqueles onde ela apenas escreve conselhos pessoais da parte dela, e quando foram visões dadas por Deus, ou até mesmo adições e comentários ou explicações dadas pelo seu próprio anjo, o anjo que acompanhava ela em todos os escritos. Você, como adventista do sétimo dia, você deve crer nisso, tá ok? Você deve crer nisso. E se você foi batizado entre 1986 até 1997, você com certeza deve ter escutado aquele outro voto anterior. Se você foi batizado em 1997, 1998 em diante, você deve ter ou escutado, deve ter no seu voto batismal, no seu certificado de batismo, no item 7, exatamente este voto que você está lendo agora comigo. Se você foi batizado no ano de 2001, era a crença sétima do voto batismal do ano de 2001 da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é bem parecida com a de 97, muda apenas o finalzinho. Veja só. Segundo a Bíblia, a igreja verdadeira dos últimos dias será caracterizada pela guarda dos mandamentos e pela manifestação do dom profético. Você crê que temos na pessoa de Ellen G. White o cumprimento desta doutrina? O dom profético se cumpriu na pessoa de Ellen G. White? Você crê nisso? Foi feita uma pergunta para você. Se você hoje é adventista do sétimo dia, você tem que crer nisso, porque foi feita a pergunta diretamente para você e com as pessoas que estavam com você no momento do seu batismo. E todos disseram sim, e a igreja respondeu amém. Sendo assim, você passa então a ter o seu nome no hall de membros da igreja onde você foi batizado. Tá ok? Então você professa crença.
Se você não está consciente dessa sua crença, então pegue o seu voto batismal, pegue o seu certificado de batismo e releia, porque você disse sim a todos aqueles itens que está ali, tá? Então, não pense por nenhum momento, né, que essa é uma crença nova. Eu estou falando disso porque alguns irmãos que já têm mais de 10 anos de igreja acham que Espírito de Profecia é uma crença nova, que veio por parte daqueles que ele, abre aspas, né, chamam de dissidentes, fecha aspas. Tá? Então não é uma crença nova, é a base da igreja remanescente, do povo de Deus remanescente. Tá? A oitava crença do voto batismal agora já no ano de 2007. Foi o ano onde eu me batizei, tá? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O oitavo item desse voto era um número de 13 votos e o item número 8 é exatamente este que você vai ler comigo agora. Aceito o ensino bíblico dos dons espirituais e creio que o dom de profecia é um dos sinais identificadores da igreja remanescente. Meu querido, identificadores. Se você remove da sua mente o dom de profecia, não, eu não creio no dom de profecia. Eu não creio no que a irmã White recebeu algo, né, alguma manifestação profética da parte de Deus, alguma informação relevante da parte de Deus. Eu não creio nisso. Então, se você não crê isso, meu querido, você não é adventista do sétimo dia. Tá? E porque você não crê no dom de profecia, que é uma das colunas da Igreja Adventista do sétimo dia. Se estão lhe ensinando a não crer no Espírito de Profecia, no dom de profecia manifestado na pessoa de Ellen White, meu querido, então não é mais a igreja remanescente. Porque a igreja remanescente, ela crê no dom profético, no espírito de profecia, manifestado na pessoa de Ellen G. White. Vou colocar um exemplo da importância de você entender que ao dizer sim ao oitavo voto, dependendo do ano, oitavo ou sétimo voto, tá? Naquele compromisso de fé que você fez naquele momento, você afirmando que crê no dom profético, manifestado na pessoa de Ellen G. White, você vai ver agora a importância de você ter dito sim naquele momento. Por mais que você talvez esteja consciente ou inconsciente do fato que você afirmou que crê no dom profético, no espírito de profecia. Tá? Veja só uma questão bem interessante. Em Gênesis 1, no versículo 1 e 2, está ali o relato, o início do relato da criação. E o dom de profecia, ou o espírito de profecia, manifestado na pessoa de Ellen G. White, ela afirma o seguinte: diz que pai e filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinha planejado, a criação do mundo. Pai e filho planejaram juntos e executaram juntos. Tá? Pai pela criação, criador de todas as coisas. Mas em João capítulo 1, você lê exatamente que por meio de Cristo foram feitas todas as coisas. A Bíblia concorda entre si e concorda também o Espírito de Profecia com a Bíblia. Estão em harmonia. Mas os nossos pastores dizem o quê? Que haviam ali 3 pessoas no momento da criação. É exatamente isso que você ouviu. Os pastores ensinam que havia 3 pessoas no momento da criação, mas a Bíblia ensina que havia 2. E o Espírito de Profecia, o dom de profecia, diz que havia 2 também. Então eu tenho o único instrumento onde eu posso realmente depositar a minha fé, que é a Bíblia Sagrada, que são os escritos sagrados, os oráculos do Deus Altíssimo, afirmando que existia 2 pessoas na criação. E eu tenho o dom profético, que é o próprio Espírito de Cristo manifestado na pessoa de Ellen G. White, também concordando com a Bíblia, porque é o mesmo Espírito. Se você for em 1 Pedro 1, versículo 11, você vai ver que o Espírito de Cristo
é que inspirava os apóstolos do Antigo Testamento, os profetas, perdão. E justamente esse mesmo Espírito que inspirava os profetas do Antigo Testamento esteve sobre a senhora Ellen Gold White. Também inspirada, não pode de nenhuma maneira discordar, mas os pastores insistem em afirmar que havia 3 pessoas. Isso foi só um pequeno exemplo da importância de você crer no Espírito de Profecia. Se você é adventista sétimo dia, se você está dentro da instituição Igreja Adventista Sétimo Dia, mas você não crê no Espírito de Profecia, você não estuda, não digo para estudar mais do que a Bíblia, mas você deveria dedicar um tempo. Existe o ano bíblico conjugado para você estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia juntos. Você não faz essas coisas se você não tem o Espírito de Profecia como uma base sólida e firme da estrutura da igreja remanescente, do povo de Deus remanescente. Então, de maneira nenhuma, você é uma adventista do sétimo dia. Você não pode dizer que é. Infelizmente, uma irmã, a qual eu convivi com ela durante 4 anos, afirmou para várias pessoas que ela não crê. Ela não crê no Espírito de Profecia, não crê que Ellen G. White foi inspirada por Deus em alguns de seus escritos. E simplesmente ela disse que não crê. Isso é heresia. Bom, se ela não crê, de acordo com o manual da igreja, ela não deveria permanecer na igreja porque ela está discordando de uma doutrina. Foi isso que fizeram com alguns irmãos, por discordarem de alguma doutrina. Simplesmente o fato dela não manifestar a sua falta de fé no item 8 ou 7 do voto batismal, não significa que ela está imune a qualquer atitude da igreja para com ela. Ela precisava ser orientada no mínimo, ou visitada no mínimo. Então, meu querido, não caia nesse erro. Você que ainda está na instituição, reveja os seus votos batismais. Você vai ver que no item 8, se não houver tido nenhuma modificação de 2007 para cá, porque esse é o único certificado que eu tinha, é o último que eu é o único que eu tenho de 2007, os outros eu consegui aí para poder tirar essas informações. E de 2007 para cá, eu não sei verdadeiramente se houve alguma modificação, mas se você encontrou alguma modificação, entre em contato comigo pelo WhatsApp 994 80 0998, tá? E se você tiver um certificado atualizado e queira compartilhar comigo, entre em contato comigo que aí eu colocarei e acrescentarei no estudo aqui. Agradeço a Deus pela sua oportunidade e até o próximo estudo, se assim for da vontade do Eterno. Amém.